Fala, meu amigo. E aí, rapaz, tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, né, cara? Tudo caminhando. E você? Estamos indo, né? No meio desse isolamento aí, todo mundo está tendo que se reinventar, né? Pois é, rapaz. Pô, cada dia a gente tem que se superar um pouco mais. Tá me ouvindo bem? Tô. Legal. Cada dia a gente tem que superar um pouco, né, cara? E hoje, infelizmente, a gente teve essa notícia aí que abalou um pouquinho a gente, né? Nós, como convivemos, né, com essa pessoa querida aí por muito tempo, mexe um pouco com a gente, mas a gente não pode perder a alegria, né? E acho que a alegria era um dos pontos fundamentais que o nosso amigo tinha. Gravando isso aí, que Então, foi uma merda. mas de qualquer forma, faz parte dessa nossa reinvenção. Mexeu em nada não, né? Superar Pelo amor todas de essas Deus, não mexe em lutas nada que não. muita gente vem passando aí ao longo desse período aí de isolamento, de quarentena. Mas hoje vamos falar de coisas interessantes, né? De coisas boas. Espero que... Deixa eu fazer só um preâmbulo aqui. A ideia nossa é que a gente bater um papo sobre perspectiva econômica, social, como é que a gente pode aí lidar com o que está acontecendo. Eu, para quem não me conhece, eu sou consultor de gestão há 20 anos. O André aí é coach, é especialista em desenvolvimento humano. A gente vai tentar aí bater um papo, interagir, explicitar algumas coisas, motivar, né? É isso aí. Isso é fundamental, né? Pro momento que a gente está passando aí hoje. Isso aí, André, na tua opinião aí, embora a gente perceba que ninguém tem a real dimensão ainda do tamanho do buraco que a gente está entrando aí na economia, tem muita gente especulando, muitas coisas aí, mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer. O que você acha aí que o Brasil ainda tem que fazer para poder lidar com o que vai acontecer? Cara, assim, Léo, embora o surto do vírus tenha criado muitos problemas que não existiam antes, eu acredito que ele acabou deixando evidente os problemas que nós já tínhamos, né? A desigualdade social, a precariedade no sistema de saúde, o despreparo, né, dos governantes. Acho que isso tudo ficou muito mais evidente, cara. A fragilidade da nossa economia, né, como você bem disse, as nossas relações no trabalho, relações familiares. E nós fomos colocados em confinamento para avaliar nossas vidas, né, cara? Reconhecer alguns privilégios, né, simples de ter uma geladeira com comida, acho que ter um local para morar, ter um emprego. Então, ressignificar um pouco a nossa relação com o tempo e com a família, né? Acho que bilhões de pessoas estão passando por isso nesse momento. Então, acho que... também, né, cara? Exato. Acho que para que o Brasil saia dessa situação, cara, acho que nós temos que olhar um pouco mais para dentro, né, de cada um de nós, reavaliar alguns posicionamentos, né, nos autoconhecer. Eu acho que a melhor forma de eu conhecer o próximo é identificando em mim mesmo as minhas fortalezas, né, os meus pontos de melhoria. Isso vale para o nosso país, vale para nós, seres humanos, né? Temos que deixar... Independente até de tudo que a gente sabe que estava ruim, mas assim, eu falo até por mim, cara. Eu tô tendo hoje uma proximidade com meu filho, que está estudando com ele, que eu não conseguia ter, entendeu? Assim, por pior que sejam as coisas, eu percebo que tem alguma coisa positiva que você tem que pelo menos perceber nesse momento, né? Exatamente, cara. Assim, acho que a gente vai falar um pouco mais adiante, né, sobre algumas coisas boas, né, que esse momento aí do Covid-19 trouxe pra gente. Mas assim, acho que a gente tem que deixar de ver as pessoas simplesmente como número, cara, ou estatística. É importante a gente entender que existe um ser humano, né? Um ser humano que chora, um ser humano que sente dor, um ser humano que é feliz. Reconhecer os nossos sentimentos, né, cara, as nossas emoções, que geram comportamentos diversos, né, diferenciados. Acho que esse é o meu ponto de vista aí, para a gente superar esse momento aí no Brasil.
O que eu espero, assim, dentro de. Eu tenho dois pontos de vista só para colocar até dentro do que você falou, né? Eu vejo uma situação política, que eu até percebo que o governo tem tentado fazer ações para poder lutar contra a pandemia. Se você for analisar desde fevereiro para cá, só de medida provisória, o governo já emitiu 35 diretamente contra a Covid. Nunca se mediu tanta medida provisória, né? Atualmente. E, assim, eu não vou entrar no mérito se elas foram eficientes ou não, porque eu acho que a ideia, né, uma coisa também que eu tenho pregado muito aí, é a gente trabalhar um pouco essa antipolarização. Eu acho que isso está uma coisa que está sendo muito desagradável assim para o Brasil. Eu vejo que a gente tem que caminhar para a união do poder público com a sociedade civil. Eu acho que isso é um caminho. Então, assim, eu acho que o governo tem tentado fazer algumas ações para poder mitigar, né, para poder trabalhar melhor para a nação, realmente alguma coisa que consiga fazer a gente não perecer, né, geral com isso. Então, eu acho que ele tem feito algumas coisas. Acredito que a gente está tendo aí um início de um gasto público muito alto. Eu acho que isso aí também vai atingir uma proporção que, inevitavelmente, o governo vai ter que começar a entrar naquela visão de imprimir moeda, que está tendo muita discussão aí em relação a isso aí vai gerar inflação, mas nesse momento eu vejo que com a crise que a gente está entrando, como ela vai piorar mais ainda, eu acho que isso aí a curto e médio prazo não vai acontecer. Então eu acho que inevitavelmente vai ter que caminhar para esse lado. Então eu acho que dessa parte do governo eu vejo assim, aumento de gasto público e começar a emissão de moeda no mercado para poder bancar todo esse gasto que o governo está tendo. E principalmente eu vejo a situação da sociedade, essa situação da sociedade em relação à união. Eu acho que o que a gente tem que hoje é tentar pregar essa união junto às pessoas, junto ao poder público e junto à sociedade civil. Eu acho que é isso aí. A gente tem, depois dessa crise, que ela vai ter que passar em algum momento, mas eu acho que vai chegar um momento aí que ou a gente vai sair muito mais forte como nação depois disso, ou a gente vai sair muito pior. Eu acho assim, igual não vai ficar, entendeu? Eu acredito que, assim, nós vamos sair fortalecidos sim, cara. Com certeza, acho que isso tudo deve servir como exemplo de crescimento para todos nós. Mas assim, cara, como gancho aí, você já entrou um pouco na parte aí da economia, mas com relação aos empresários, cara, as dicas que a gente pode deixar aqui, cara. Eu vou falar algumas coisas que eu acho que eu tenho ponto de vista com relação às dicas, né, dos empresários, como eles devem liderar nesse momento. Acho que é um momento crucial onde as empresas vêm passando por situações que jamais a gente poderia imaginar que qualquer análise de risco nós poderíamos, né, assim, prever. Eu acho que hoje, com relação a essa parte de liderança dos empresários, o mundo vive um momento de total transformação, né, cara? Tempos de incerteza, incertezas profundas, né? Mudanças que devem ocorrer no cenário econômico, como você bem disse. Eu acho que você vai explorar um pouco mais esse tema, né, da parte econômica. Mas temos que lembrar, cara, que assim, um grande líder, ele é sobretudo um grande ser humano, né? Alguém que busca constantemente o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. E o maior patrimônio de uma empresa, a gente sabe bem que são as pessoas. E as pessoas hoje estão precisando muito da figura desse líder, né? O líder, ele não pode apenas exercer sua autoridade, em épocas de estabilidade. Um líder autêntico, ele é capaz de criar estratégias, determinar, né, que a direção da empresa, para onde ela deve seguir, para alcançar suas metas. E nesse momento agora são desafios diários. Eu acho que a liderança nesse momento, ela deve ser
voltada para o compartilhamento, né, com as pessoas. É muito importante que um líder tenha paixão, né, cara, dentro dele. Nesse momento, né, que isso impulsione e motive cada vez mais as pessoas que hoje estão abaladas com tudo isso. As mudanças, eu acho que decorrente do Covid-19, afetaram assim os modelos de gestão por completo. Totalmente. Né? Acho que todo o mercado, a gestão acho que centralizada, ela que era a gestão que a gente costuma ver na maioria das empresas, né? As grandes lideranças costumam trazer para si a centralização de algumas informações. Eu acho que ela perdeu muito espaço. Eu acho que hoje essa gestão, os líderes devem trabalhar muito mais em conjunto com a sua equipe. As primeiras semanas de isolamento social deixaram explícitos desafios que já existiam na maioria das empresas. Né, cara? Falta de clareza com as decisões tomadas, dificuldades de comunicação, dificuldades de colaboração, né, produtos e serviços incompatíveis com o meio digital. Com certeza. As empresas agora tiveram que se readaptar e se reinventar de uma forma assim, meio que a jato, né? Acho que nenhuma delas estava preparada para isso. Nós mesmos, profissionais aí que atuamos com consultoria, que atuamos com desenvolvimento humano, nós estamos tendo que se reinventar. O que você falou, quem conseguiu se adaptar já sai na frente. Exatamente. Eu vi, por exemplo, a ReHap conseguiu fazer em 3 semanas um projeto digital que, se fosse a partir de consultoria, com planejamento, ia levar um ano. Então, assim, eu acho que essa velocidade de adaptação é fundamental. Eu nem consigo perceber, assim, que as pessoas têm falado muito, né, tipo varejo, que as lojas físicas vão acabar, né, tipo de serviço, de escritório vão acabar. Eu nem acredito nisso, não. Mas eu acredito o seguinte, hoje, quem tem físico e não tinha virtual, tem que ter virtual. Hoje, assim, não tem mais como o cara não ter um canal digital na empresa dele. Isso é fato. Isso não tem volta. Exatamente. Então, assim, as empresas que não davam uma certa importância, né, no mundo digital, teve que se reinventar, cara, né, de forma acelerada. Né? E além de todas essas situações, cara, eu acredito que o momento é extraordinário para que as empresas se tornem mais humanizadas, cara. Desde a relação de empregado com empregador, empregador com empregado, clientes, fornecedores. E o papel do líder, nesse momento, ele é fundamental, cara. Eu acho que algumas dicas que eu daria nesse momento, cara, aos líderes, que eles inspirem, né, cara? Que eles inspirem as pessoas, né? Fazer nascer novamente o entusiasmo, por pior que seja o momento, né? Quando somos inspiração para algo, ou alguém que fazemos assim, despertar isso, a gente passa um espírito de sentimento, sabe? De gratidão. Acho que o primeiro ponto é esse, uma dica, inspirar as pessoas, inspirar os seus liderados, os seus colaboradores. O segundo, cara, é delegar. Agora é o momento de delegar, cara. Acho que centralizar isso tudo não é o momento. Acho que seria uma boa dica. Agora, mais do que nunca, é necessário transmitir esses poderes de delegação. Saber distribuir as tarefas em função da equipe. Delegar traz a confiança, cara, para a equipe. Traz responsabilidade, conhecimento, evolução para os subordinados. Nesse momento onde muitos colaboradores estão trabalhando de suas casas, como é que você não vai confiar a ele determinadas informações? Então, acho que a segunda dica seria interessante essa, você, o líder, poder delegar de forma mais confiável. Né? E ser ousado, cara. Acho que ousadia nesse momento o líder tem que ter. Né? Além da ousadia, criatividade, cara. Ter coragem, ter valentia de tomar certas decisões, arriscar algo que diferente, é o que você falou. As empresas que não estavam acostumadas, cara, a lidar com o meio digital,
Cara, agora é o momento de você se reinventar, né? Ser criativo. E por mais engraçado que seja, muitas das vezes a crise leva a oportunidade. Muito, muito, cara. O cara Eu, assim, conseguir perceber alguma situação que ele consegue lograr êxito dentro da visão da crise, ele consegue prosperar com alguma coisa. A gente tem vários exemplos aí. Por exemplo, a Uber foi criada dentro de uma crise. Nos Estados Unidos, a gente tinha uma crise absurda numa determinada época, e aí o que a Uber percebeu? Você não tem renda, mas você tem um carro parado dentro de casa. Então dá para você fazer alguma coisa. então Assim, é ousadia bizu, e criatividade. eu costumo falar, né? Os famosos bizus, eu acho que primeiro você tem que começar a ver o que você vende de serviço ou produto e como você consegue, nesse momento, agregar com alguma necessidade que o teu cliente tem, mas que ninguém está explorando. Eu acho que esse é o melhor caminho. E aliado a isso, a transformação digital. Porque não tem jeito. Eu tenho que hoje ter algum canal digital para poder explorar isso. Porque já que eu estou parado, eu não tenho como fazer. Você vê aí Casas Bahia, a própria ReHap que eu dei o exemplo, você vê essas pessoas aí, hoje o cara está vendendo por Zap, o cara mesmo ganha em casa, ele está conseguindo se movimentar. Não é um caminho. Você tem que começar a explorar caminhos que você pode fazer. Eu não vejo uma volta. Né? Você viu aí que a XP Investimentos já falou que até o final do ano vai acabar com os escritórios físicos, vai ter só escritório virtual, e percebeu que a coisa funciona e o custo é muito menor. Então, assim, tem coisas que eu não percebo voltarem. Eu acho que elas vão evoluir. Essa transformação digital forçada que a gente teve, eu acho que em 2 meses avançou mais do que nos últimos 2, 3 anos, porque as empresas viram a ter que fazer isso. Então, eu acho que tem que pegar essa veia e trabalhar. Um adendo que eu queria passar nisso aí é que eu sinto falta hoje, né, uma crítica construtiva, de um plano específico do governo para determinados segmentos. Isso eu sinto. Eu não vejo um planejamento. Você tem, por exemplo, segmentos aí, turismo, hotelaria, são segmentos que não dá para você fazer um plano genérico. Eu acho que você tem que fazer um plano, uma medida específica para aquele segmento, para ele conseguir sobreviver. Isso eu estou sentindo uma falta de velocidade no governo para poder trabalhar melhor. Eu acho que assim, né, como eles estão focando muito na parte da saúde, eu acho que tem que ter um certo cuidado com determinados segmentos, né, cara? Tem que ter um certo cuidado. Mas assim, cara, eu volto a dizer, acho que na crise é que as pessoas, os grandes líderes vão ter que se superar. A gente tem vários exemplos, como você já citou aí, se a gente for voltar lá no nosso passado, né, cara, um grande exemplo, Nutella de Pietro, né, Nutella de Pietro Ferreiro. Esse, durante a Segunda Guerra Mundial, com a falta do cacau, ele criou uma receita magnífica do creme à base de avelã. E isso se tornou aí um dos produtos mais consumidos em todo o mundo, né? A gente está falando aí da Nutella. Então ele viu que naquela dificuldade ali, durante a Segunda Guerra Mundial, com a escassez do cacau, ele pôde reinventar. Um grande líder, assim, hoje é um sucesso absoluto. A gente pode viajar mais no tempo aí também, pegar outras recessões que tiveram, né, ocasiões que grandes empresários, né, com sua liderança, conseguiram reverter, né, esse quadro, né, ruim no momento que eles viveram. Cara, o trabalho em equipe, vamos voltar lá um pouco para a parte de liderança. Acho que o líder, ele tem que trabalhar em equipe, é o que você falou, mesmo com as suas equipes dentro de casa. É o momento de chamar toda a equipe, né, também para uma sala de guerra. Eu acho que desde quando isso aconteceu, os grandes líderes deveriam tomar essa posição, né, porque a gente está vivendo um cenário de guerra. E eu acho que quando você tem os seus pilares dentro da empresa, é chamar todo mundo para a sala, definir as estratégias, né, para que amenize um pouco a dor. Ter foco, acho que é uma outra dica importante.
O líder, nesse momento, ele precisa ter um objetivo, estabelecer um planejamento diário, né? Nesse momento, a gente não pode definir, vamos definir um planejamento estratégico, né? Coisa que a gente está acostumado muito a lidar no nosso dia a dia das empresas. Eu acho que o planejamento é diário. Cada dia é uma batalha que você vai vencendo. Não, e nesse momento, mais que tudo, né? Exatamente, exatamente. E, cara, desenvolver o desenvolvimento da equipe, independente, né, do tempo. Acho que agora a gente vai observar muito em algumas empresas que pessoas que costumavam estar ali escondidas um pouco mais vão se destacar, né, vão evoluir um pouco mais. Então o líder, ele tem que pensar não somente na organização dele, ele tem que mostrar assim os resultados. E assim, mais uma dica que eu poderia também passar para o pessoal. Priorizar. É um momento que a organização aqui, onde diversas atividades, elas sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, cada uma delas é fundamental para que o processo seja alcançado com o objetivo. Entende? Então, acho que ficam aí essas dicas. E outra importantíssima, o líder deve dar o feedback. Nesse momento, o feedback é importantíssimo. Você, estando com o teu colaborador em casa, aqueles que não podem estar indo trabalhar, é necessário que seja dado feedback. Essa palavra inglesa, ela tem feito muita diferença em grandes instituições, cara. Gente, é necessário, cara, não só nesse momento, mas no dia a dia da empresa, realimentar, né, ou dar uma resposta a um determinado pedido, né, a um acontecimento, a um fato dentro da empresa. Como é que você vai saber se o seu colaborador, cara, ele consegue evoluir ou não? Então, assim, é um momento específico para isso. Cara, e ser resiliente, irmão. Nesse momento, eu acho que essa é uma das principais palavras, né? Resiliência. É isso aí, exatamente. O líder, ele vai ter que se adaptar, né, a uma melhor forma de combater essa situação, né? Mesmo que a pancada tenha sido dolorosa, e está sendo dolorosa para muitos segmentos aí, ele deve, né, retornar a tua força e seguir adiante, cara. Acho que essas aí são dicas que a gente pode dar e passar para os líderes das empresas, as pessoas que estão aí nos assistindo. Acho que essas são dicas bem interessantes. Mas assim, Léo, como você falou bem da parte da economia, qual a sua análise, assim, nesse momento com relação especificamente à parte econômica, à economia? O que você pode passar? Olha, eu vou te dizer o seguinte, se a gente for olhar um pouco para trás, o Brasil ele já vinha há 10 anos patinando na economia. Se você for olhar o PIB brasileiro desde 2010 foi o último ano que a gente teve um crescimento considerável, passou de 7%, mas se você olhar de 2010 para cá, o crescimento do Brasil a título de PIB foi assim, praticamente desastroso. 2015, 2016 foi retração, caiu em torno de 3,5%. 2017, 18, 19, a gente teve aí uma média de 1% de crescimento. Ano passado, 2019, o PIB cresceu 1,1%. Então, assim, a pandemia já chegou num momento que o Brasil já estava extremamente frágil a título de economia. Isso é fato. Então, consequentemente, o efeito é muito maior. Uma outra situação, hoje, né, você vê, o FMI está fazendo uma expectativa aí que a gente vai ter uma retração em 2020 de PIB de 5,3, 5,2 mais ou menos, e o governo acredita em 4,7. Eu vou falar para você, a expectativa aí, para mim e para outras pessoas que estão analisando e pesquisando, a gente pode estar falando em torno de 7%, cara, 8%, brincando. Infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, nesse momento, a economia está, como eu falei, num momento de muita fragilidade. Ninguém sabe o tamanho do buraco.
a gente não sabe. A gente está a 60 dias de isolamento aí, mas ao mesmo tempo, algumas cidades estão falando em voltar à economia. Por exemplo, Minas Gerais falou que ia começar a voltar, Belo Horizonte começar a voltar, mas ao mesmo tempo voltar naquele acompanhamento, e se de repente começar a aumentar o surto e volta tudo de novo, aí vai para o lockdown, então que é muito pior. Então, assim, o medo que hoje a sociedade está vivendo você tem que soltar a economia, ao mesmo tempo você tem a questão da saúde pública. Aí você fica naquela sinuca de bico e você não sabe o que você vai fazer. Né? Eu acho assim que, infelizmente, nós temos um rastro na sociedade que as pessoas hoje estão dentro de duas facções. Né? Uma, a pessoa fica em casa, e a segunda é o cara sai para a rua. Então, assim, eu acho que isso também é uma discussão inócua, que uma coisa depende da outra. Não tem como você ser partidário de uma coisa ou de outra. Você tem que unir as duas coisas. Não existe isso. Então, isso é uma coisa que já está, para mim, completamente errada. Voltando à situação do PIB. Então, com o encolhimento do PIB aí, nessa ordem, você tem o quê? Desemprego. Né? Você vê que hoje a gente está vivendo, no final do primeiro trimestre de 2020, você estava oficialmente pelo IBGE com desemprego de 12%. A estimativa é que a gente chegue aí a 18%. Talvez o que? 20? Então, assim, é uma situação muito complicada, entendeu? Vai ter um aumento de desigualdade de renda muito maior, não tem jeito. A classe média está se achatando cada vez mais, porque, né, por todos esses efeitos aí, em relação ao que a gente está conversando. E aí a gente vê determinadas situações que no Brasil elas são sempre, talvez até maiores, que chega a ser engraçado. Você vê, o dólar está alto no mundo inteiro. Por quê? Porque você, como investidor, o que você quer? Você quer segurança. Então você vai o quê? Vai procurar alguma coisa que te dê segurança. O que te dá segurança como investimento? O dólar. Então, não tem jeito. Então, o aumento do dólar, ele é no mundo inteiro. Só que no Brasil, ele é maior. O Brasil ele teve 30% a mais de aumento do que as outras moedas dos países emergentes no dólar. E por quê? Porque, primeiro, o governo, para poder incentivar a economia, reduziu a taxa Selic absurdamente. Então, você está com uma taxa Selic de 3%. Para quem não sabe, a taxa Selic aí é nossa taxa de juros que consegue regular toda essa relação de mercado aí, de tomador e de poupador de tomador de recursos. Então, ela está em 3%, então ela está em um ritmo muito baixo. Está se falando aí de chegar perto de zero. Então, você é um investidor, você tem dinheiro, você vai botar o dinheiro aqui com 3% de taxa? Não, você tira o dinheiro daqui. Consequentemente, o que? O dólar aumenta. E aí, outro fator, o que o investidor quer? Segurança. E como é que eu tenho segurança? Numa estabilidade política que a gente está vivendo. Então, esses dois fatores levam o dólar, ele está no Brasil maior ainda. Não acredito que ele vai disparar muito mais, mas eu acredito que ele ainda vai aumentar mais um pouco. Não vejo o dólar aí a 8, a 10 reais, mas acredito que ele passe ainda da casa dos 6 reais, podendo chegar a 6,5, talvez até 7. Então, assim, isso é uma situação que a gente está vivendo hoje em relação a isso. Então, o balanço que eu faço é isso. Acho que a gente tem, como eu falei no início, o governo tem que ter planos. Eu sinto hoje falta de planos específicos para poder atuar em determinadas situações. Eu não vejo plano com determinados segmentos. Eu vejo MPs que a gente sabe que o MP aí, em 120 dias, tem que ser votado no Congresso para virar lei. Então, você sabe que é uma coisa em caráter de urgência. A gente não sabe até que ponto que isso vai ser sustentado. Mas eu não vejo um plano. Eu sinto hoje falta do governo, dentro da minha análise, que você tem um plano, a gente vai fazer isso para esse segmento, esperando atingir isso em tanto tempo. Então, eu acho que isso é que está faltando um pouco para a gente aí. E dando aquela visão, que você falou, né? O empreendedor tem que se reinventar. Então, dentro da economia hoje, hoje, se a gente for fazer uma análise também rápida, 2/3 do PIB brasileiro é serviço. E serviço hoje é o setor que mais está afetado com a Covid, porque está praticamente parado, o serviço desde o formal para o informal. Então você tem essa situação que está acontecendo, que
você não tem muito o que fazer, mas aí o empresário tem que fazer o quê? Ele tem que se reinventar. Tem que se reinventar como? Nesse primeiro momento, pelo caminho digital. Eu acho que esse é um primeiro caminho. Pelo segundo momento é o quê? É aquilo que a gente falou. Eu tenho que redescobrir alguma necessidade que eu possa cobrir do meu cliente, que ele esteja precisando essencialmente. Porque às vezes eu posso vender uma coisa que não é o que ele está precisando nesse momento. Mas eu tenho que descobrir essa outra coisa para ele poder comprar isso de mim. Então eu acho que essa velocidade também é uma questão de sobrevivência hoje para o empresariado. Então tem essas situações que eu vejo que o mercado, né, que a economia, ela precisa trabalhar nisso aí. Não consigo enxergar a curto prazo uma melhora, infelizmente, entendeu? Eu acho assim que o governo tem uma visão que acabou o lockdown, acabou a quarentena, vamos botar o pessoal na rua, as pessoas vão começar a consumir, ninguém vai. Porque primeiro que ninguém tem dinheiro, primeiro que tem uma massa desempregada enorme, muitas empresas estão com as portas fechadas. Então você vai ter uma recuperação muito lenta, acredito. Eu sou de uma corrente que a gente vai começar a ver alguma melhoria real no Brasil para o final do ano, para o início do ano que vem. Não quero dizer que a gente vai continuar do mesmo jeito até lá, mas quero dizer que eu acredito que a coisa vai ter uma recuperação gradual, né? Não acredito, como diz aí o nosso ilustre ministro da Economia, que eu até gosto dele, Paulo Guedes, mas assim, não vejo essa visão que ele tem de a gente vai ter uma recuperação em V, caiu muito rápido, vai subir muito rápido. Não consigo enxergar isso. Eu acho que a gente está mais com uma visão em U, tipo assim, caiu, vai se manter ruim um tempo e depois vai começar a subir. Eu vejo mais essa linha de raciocínio e acredito que com essa recuperação gradual, a gente esteja no Natal de 2020 para o ano novo de 2021, eu estou começando aí a ter uma recuperação econômica dentro do nosso país. O Guilherme está interagindo bastante com a gente aí, cara. Ele fez uma colocação que realmente é o que vai acontecer, né? O mundo ele não será mais o mesmo. Isso aí a gente tem plena certeza disso, né, cara? Então, assim, as pessoas realmente, para sair desse estado, principalmente emocional, que eu acho que está todo mundo muito abalado, está todo mundo muito sofrido com isso. Eu acho que isso vai demandar de tempo, sim. A melhor saída, como ele está colocando aí, o e-commerce, acho que a exportação, determinados nichos de negócio, eles vão se reerguer mais rápido, mas tem outros nichos de negócio que a gente, se parar aqui para a gente externar um pouco mais, acho que a gente eu vou te dar um ponto de vista que, assim, eu tenho uma análise, só para complementar, geopolítica disso também. O que acontece? Você tem hoje, né, a dependência da China a título de mercado no mundo inteiro é enorme. Você vê que numa pandemia dessa, o que as empresas, os países começaram a perceber? Eu não posso ter uma dependência quase exclusiva de um país dentro de uma situação que de repente pode acontecer uma catástrofe como essa que a gente está vivendo e tudo aquilo ali que é meu parar. Então, assim, eu vejo que a gente tem que começar a perceber isso, a gente vai começar, pelo que a minha expectativa é que já nos próximos meses, já no início do ano que vem, nos próximos anos, Estados Unidos, as nações desenvolvidas vão começar a tentar trabalhar a diminuição dessa dependência da China. Isso pode ter certeza. E o Brasil tem que começar também a trabalhar essa visão disso. Criar uma indústria forte. Olhar para Só que qual é o problema? Aí qual é o problema disso? É a questão que eu bato sempre. Qual é o problema disso? O Brasil, ele tem uma produtividade muito aquém dos países desenvolvidos. E aí o que acontece? Se você pegar, a gente fala muito em desigualdade de renda. Mas, assim, a desigualdade de renda, para mim, ela é uma consequência de uma situação que causa isso. Que é o quê? A partir do momento que você não tem profissionalização de mão de obra, você não consegue ter produtividade. Consequentemente, você tem desigualdade de renda. Por quê? No Brasil hoje, você tem o quê? Você tem
percentual da população altamente qualificado, que ganha salários maiores, e você tem uma grande gama da população que é desqualificada, né, sem ser pejorativo, mas tem uma baixa qualificação, que ganha muito pouco, porque é oferta e demanda, tem muita gente para isso, a grande parte da população. E aí o que acontece? A gente, como sempre, fica atrás em vários fatores. Se você for analisar, eu estava pegando um dado desse até para passar aqui para a gente trocar essa ideia, a título de investimento, o Brasil investe em educação pública quase 6% do PIB, cara. Isso é acima da média dos países da OCDE, dos países das nações desenvolvidas. É acima. Ou seja, podia investir mais? Poderia? Poderia. Mas não investe pouco. Então, o que acontece? O dinheiro, como sempre, tem, mas ele é o quê? Ele é mal gerido, ele é mal gasto. Então eu sempre vou muito nessa linha. Por que ele é mal gasto? A maioria do dinheiro, em vez de trabalhar a linha da educação básica, ela trabalha o quê? A universidade. E o que acontece? O cara, ele sai da universidade, ele sai da educação básica como praticamente um analfabeto funcional. Ele entra numa universidade sem saber muita coisa. Para corroborar, para confirmar o que eu estou falando, você pega aí o último PISA, você pega a média do PISA dos 10 últimos anos. O que é o PISA? É a avaliação internacional do aluno, que mede aí interpretação de texto, matemática e ciência, dentro de um limite de 15 anos. Você pega isso aí, o Brasil, no último PISA, ficou em 74º em matemática. Sabe o que isso quer dizer? Que 2/3 dos alunos não têm um conhecimento de matemática básico. Você está entendendo? Na média, a gente está muito ruim nisso. Aí eu faço um outro comparativo contigo. Você pega um exemplo que eu adoro dar, que é a Coreia do Sul. Cara, a Coreia do Sul, para mim, é um modelo de educação, meu amigo. Cara, em 1960, o PIB per capita, o que é o PIB per capita? Se você pegasse o PIB e dividisse pelo número de pessoas daquele país, o PIB per capita do Brasil, em 1960, era o dobro da Coreia. Hoje, o PIB per capita da Coreia é 4 vezes mais do que o do Brasil, cara. É absurdo, cara. Aí eu te pergunto, por quê? Investimento em educação. Investimento correto em educação. Investimento em educação de base. Se eu consigo hoje investir em educação de base no Brasil, eu vou falar para você, eu mudo o Brasil. O que falta hoje justamente é isso. Mas assim, a roda, ela não gira como deveria. Então a gente aí começa a patinar como sempre. Então a partir do momento que eu consigo melhorar essa qualificação, eu consigo ter uma indústria forte. Eu diminuo a dependência de outros países. Eu consigo ter uma produtividade. Antigamente, eu fiz uma palestra mais ou menos em 2018. Eu tinha um dado, enquanto um coreano ele faz 4 tipos de computador, o brasileiro faz um no mesmo tempo. Ou seja, a gente é 25% produtivo. Olha só, cara. Então, assim, é contra essa realidade que eu acho que a gente tem que começar a mudar. A partir do momento que eu tiver esse tipo de visão, aí realmente eu tenho assim, olha, qual é o caminho? Cara, o caminho é esse. Esse é o caminho. Não tem que pensar muito. Eu tenho investimento hoje, eu tenho que gerir melhor esse investimento, eu tenho que migrar hoje desse investimento de universidade para educação básica e fazer educação básica para todos. Não é só para a camada mais rica que vai no colégio particular, é para todo mundo, entendeu? Então eu acho que esse é o caminho. Eu volto a falar, se a gente, se hoje, né, o governo conseguir trabalhar uma linha desse jeito, pegando essa vertente, eu falo para você que a gente aí, em 2 gerações, a gente está com outro Brasil.
Estaríamos em outro patamar, com certeza. O pessoal tem interagido muito aí. Eu acho que a solução não é explodir lá o plenário e começar tudo de novo, como a Bia aí, nossa amiga, colocou. Mas, assim, será que é interessante isso para os governantes? Então, assim, fica essa pergunta, né? O Guilherme novamente interagindo aí com a gente, mas, assim, a gente tem que acreditar que a mudança vai existir, acreditar que nós vamos nos tornar um país melhor, porque se a gente desistir, filho, aí realmente acabou. Em vez de a gente chegar próximo dos países desenvolvidos, a gente vai olhar para baixo e cada vez mais a gente vai descer essa ladeira. Com certeza. Mas então... Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Que eu tô querendo saber, que é uma coisa que aí tá bem dentro da tua área e é uma curiosidade que eu tenho. Cara, como a gente não enlouquece neste isolamento? Como fazer para não ficar louco já 60 dias de isolamento sem ter previsão de término? Como que eu não fico louco? Rapaz, a gente tem que... assim, esse é um cenário muito desafiador. Eu digo, eu costumo falar, hoje mesmo falei muito sobre isso. Eu acho que assim, a Covid-19 está matando muita gente, tá, mas tem muita gente ficando doente na parte mental. Acho que assim, a gente está sofrendo muito com relação a essa enxurrada de coisas que estão acontecendo. Então, assim, nós estamos passando por momentos onde jamais poderíamos imaginar que fosse acontecer. É o que eu te falei, nós, consultores, mentores, né, desenvolvimento, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, jamais poderíamos prever um risco desse, né? Então, ficar mais de 60 dias aí, todo mundo deveria ficar assim nas suas casas, assim, pensando, cara, para eu ficar em casa eu vou ter que me salvar, eu vou ter que me resguardar. Então, assim, pessoas que já passaram por esse momento, ano passado, eu lembro muito da minha avó contava muitas histórias da Segunda Guerra, né, onde as pessoas passavam por momentos muito piores, né, momentos de dores, mas, assim, hoje a gente luta com um inimigo que é invisível. Então, a gente tem que ter uma mente muito bem preparada para isso. Então, nesse período que estamos vivendo, esse sentimento de guerra, às vezes as pessoas precisam se salvar, né, velho? Ficando em casa, evitando um maior contágio. Nós estamos tendo tempo para refletir um pouco mais na vida, se desenvolver mais como ser humano. É necessário que o ser humano se conheça, é necessário que o ser humano se conheça na essência, desenvolva um autoconhecimento. Você não acha que é uma oportunidade? Lógico assim que a gente fala, cada um é um, eu não quero entrar no mérito de você tem uma pessoa que está plenamente desesperada e eu sei que cada um é um, entendeu? Mas eu digo assim, para quem pode, né? Para quem se possibilita, você não acha que é um momento aí de rever os conceitos de família, cara? Porque eu acho que é uma coisa que está tão esquecida hoje em dia, o conceito de empatia, o conceito de você, sabe, dar atenção à sua esposa dar atenção a você, seu filho. Você acha que eu acho que isso não seria um momento ideal para poder rever seus conceitos como ser humano, como chefe de família, como pai, como mãe, você não acha como esposa, como marido? Você não acha que essa pandemia está servindo para isso, cara? Embora seja até um dado engraçado, você viu o aumento de violência, de briga entre casal tem até aumentado, infelizmente. Mas você não acha que é um momento aí da pessoa começar a refletir como é que eu posso melhorar como ser humano, cara? Como é que eu posso melhorar? Porque o primeiro lugar que o cara tem que melhorar é com a família dele, né? Assim, a primeira coisa é dentro de casa, para depois, fora de casa, o cara fazer, né? O que é correto. Porque tem que começar dentro de casa, né? Por isso que eu falo assim, quando eu falo de autoconhecimento, assim, a gente precisa olhar para dentro de nós e nos conhecermos, né? Como você fala, assim, não tem jeito, a gente tem que conviver em família. Então, assim, nós fomos colocados dentro das nossas casas para poder verificar o que está acontecendo. Porque, assim,
além da proteção, eu acho que assim é fundamental. Muitas brigas estão acontecendo, muitos casais estão se separando, mas isso não aconteceu por conta do Covid-19. As relações já estavam comprometidas, elas já estavam estragadas. Então, assim, a gente tem que olhar para uma outra percepção para que as coisas agora elas tendem a ser colocadas no lugar. Então, quando eu falo do autoconhecimento, o autoconhecimento é isso, você olhar mais para dentro de você, né? Porque assim, hoje, se você não tem a tua família do teu lado, né? Se tu não tem teus amigos ali, que hoje você não pode sair para visitar, para trocar uma ideia, para conversar, cara, a tua família é a base de tudo. Então, a gente precisa, sim, nos fortalecer como família. Às vezes, assim, a gente sai do nosso trabalho, às vezes nós viajamos muito, passamos semanas longe de casa. A gente chega em casa, sai de casa, não vê nossos filhos, chega em casa, os filhos já estão dormindo. Então, assim, essa distância que se criou nos laços entre pais e filhos, então a gente está tendo essa oportunidade agora. Então, quando eu falo autoconhecimento, é tudo isso, é você se conhecer. Porque quanto mais a gente se conhece, cara, mais a gente se potencializa, mais a gente se cura para enfrentar esses desafios aí que a vida está nos propondo. Então, eu acho que assim, o autoconhecimento, ele nos deixa mais forte e mais seguro. É uma atuação nesse momento para que a gente entrar nessa batalha contra o vírus e sair vencedor, cara, nessa guerra. Temos que aceitar que somos seres duais, isso é muito importante. Nós temos luz e sombra, e quanto assim, a gente tem esse entendimento que nós somos pessoas que erramos, nós somos pessoas que acertamos, a gente passa a compreender melhor nós e compreender melhor o próximo. Então, uma vez que nós nos conhecemos melhor, nós podemos entender melhor o próximo. Mas para isso a gente tem que praticar um pouco mais a nossa inteligência emocional. Isso é fundamental. Então isso vale para as empresas, isso vale para nós, pessoas. Temos que ter essa capacidade de dar um novo sentido positivo às coisas que estão acontecendo. Entender melhor as nossas emoções. Esse é a peça-chave. A gente precisa entender melhor as nossas emoções, porque com certeza isso vai influenciar o nosso comportamento dentro da família, o nosso comportamento com o próximo, porque quando eu consigo identificar em mim essas emoções, eu consigo olhar para o próximo de forma diferente, porque eu sei que ele pode estar passando por um momento assim, tão quanto igual ao meu, ou até mesmo pior. Mas o que acontece hoje com o ser humano é que a primeira coisa que ele faz é julgar o próximo. Então a gente tem que tirar essa palavra do nosso vocabulário. Deixa de ser julgador, vamos ser curioso. Pergunta a pessoa, por que você está fazendo isso? Então com isso a gente vai se moldando, a gente vai se conhecendo. Eu acho que isso é fundamental, é muito importante. Então eu digo sempre que assim, os 5 pilares que a gente pode desenvolver uma inteligência emocional é a gente ter o autocontrole, nesse momento principalmente que a gente está vivendo, praticar a automotivação dentro da nossa casa mesmo. Cara, vamos nos presentear com alguma coisa. Esse momento que assim, que está acontecendo conosco, eu sou um cara que creio muito em Deus. Eu acho que assim, Deus fez tudo de forma com que a gente iniciasse dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Ficasse mais com as nossas esposas, com os nossos filhos, tentar colocar no lugar aquilo que sempre teve fora do lugar e a gente nunca observou, porque o nosso tempo era um tempo voltado para o trabalho. Então, assim, agora a gente está no momento de escalonar o nosso tempo, tratar as coisas importantes, deixar as coisas urgentes assim, não deixar com que as coisas importantes virem coisas urgentes e deixar de lado as coisas superficiais. E a gente estava fazendo ao contrário. A gente tratava de forma diferente, dava mais valor às coisas circunstanciais da nossa vida e as importantes a gente deixava de lado. E eu acho que a família perdeu um pouco esse sentido. Então, assim,
Os 5 pilares para a gente desenvolver uma inteligência emocional, eu digo sempre que é você ter o autocontrole, praticar essa automotivação, você tem que se presentear, ter mais empatia, não julgar as pessoas, né? Você melhorar os seus relacionamentos, cultivar bons relacionamentos. Isso é importantíssimo. Agora, sim, nesse momento, às vezes nós deixamos de falar com os nossos amigos. O nosso dia a dia é muito corrido com relação aos trabalhos mesmo. A gente parou, assim, de pega o telefone, cara, liga pro teu amigo que você não fala há muito tempo. E aí, estabelece, assim, aproxima novamente essa relação. Então, eu acho assim, do lado positivo disso, né? Se a gente pode dizer que tem um lado positivo, né? Mas a gente sempre tenta achar um lado positivo. Essa solidariedade que se despertou, né? Dentro de cada um, eu acho que assim, foi propícia com essa parada, cara. Eu acho que a partir do momento que a gente parou com tudo, né? Quem está conseguindo enxergar que é um momento, como você mesmo está falando, você se reaproximar, né, de tudo que é importante, vai conseguir entender melhor o sentido disso tudo também. Vai sim, cara. Então, assim, Léo, se a gente consegue dominar essas nossas emoções, por isso que é importantíssimo a gente entender pelo menos um pouco de cada uma delas, né, que a gente está vivendo intensamente todas essas emoções. Então a gente precisa entender um pouco, assim, a gente pode tratar aqui algumas emoções, como a raiva, o medo, são emoções que a gente está vivendo assim, diariamente. O camarada, quando sente muita raiva, cara, assim, ele geralmente é alguma coisa que bloqueia o cara. Bloqueia ele e assim, ele fica meio que angustiado. Então, assim, a raiva, o próprio medo, que nos coloca assim uma energia para baixo, desacelera muito. Então, assim, a gente muita coisa. Então, assim, chega a nos paralisar, né? O medo, quando ele atinge um certo estágio, irmão, ele paralisa a pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui da minha própria região. Assim, teve um abençoado, né, um ser abençoado da prefeitura, do órgão da prefeitura, que assim, ele, para chamar a atenção da população, para que fiquem em casa, o cara simplesmente colocou uma sirene nos carros de som da prefeitura, e é exatamente aquela sirene onde na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, quando o míssil estava para cair na região, tocava essa sirene para as pessoas se recolherem para a tua casa. Então isso, cara, estabelece o pânico na pessoa. Então, assim, o pânico, ele paralisa, né? É um medo mais avançado. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo isso, né? Mas a gente também, além do medo, da raiva, da tristeza, que também pode nos paralisar, se ela for em excesso, é o que nos leva muitas vezes para o caminho da depressão, né? A gente tem que tratar de forma mais saudável e ser alegre. Então, ser alegre nesse período é fundamental. Vamos ser mais alegres com nossos filhos, vamos ser mais alegres com nossos amigos. Então, acho que essa é a emoção que tem que prevalecer. E além do afeto, cara, acho que são as cinco emoções que a gente tem que lidar hoje e saber lidar com ela. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. O afeto foi o que você falou. Hoje, a gente está passando por momentos onde as pessoas estão mais humanizadas. Eu olho para o próximo e vejo no próximo que, assim, para eu me sentir seguro e para eu ser melhor, eu tenho que deixar o próximo melhor. Cara, isso tá no primeiro mandamento. Meu irmão, ama o teu próximo. As pessoas deixaram de amar o próximo. Então acho que, assim, Papai do Céu olhou e falou assim, olha só, vou botar todo mundo no seu devido lugar. Qual foi o meu primeiro mandamento? Amar o seu próximo. Então, assim, as pessoas agora têm que se tornar mais humanas. Então, é um momento de muita reflexão. Então, assim, o vírus nos possibilitou uma infinidade de descobertas, cara. Nós descobrimos a importância de ter a família por perto, que a distância, assim, de amigos, de parentes, de pessoas com as quais a gente nos relacionávamos no dia a dia, tem um valor muito, muito grande na nossa vida. Então, eu acho que, assim, a gente precisa canalizar energias positivas, retirar o excesso de ruído que obstrui a nossa mente. Cara, a nossa mente, ela produz mais de
400 mil estímulos. Você tem noção do que é isso? Então, quando eu falo de ruído, cara, são exatamente essas notícias ruins que o tempo todo fica martelando e entrando na nossa mente. Então, assim, quando eu falo que a gente tem que excluir, tirar o ruído das nossas vidas, é de você deixar um pouco de se alimentar com coisas que, assim, só te jogam para baixo. Então, assim, a gente precisa praticar o comportamento da paciência, da bondade, né? Nós vamos passar por esse momento e eu tenho certeza que nós vamos nos tornar seres de luz, assim, muito mais evoluídos, cara. Nós vamos passar por esse momento com inteligência emocional positiva, cara. Eu acredito e creio muito nisso. Meu grande amigo, palavra de fechamento, nosso tempo está estourando aí. Qual é o fechamento final seu aí? Cara, eu acredito que finalmente nós teremos um mundo melhor, né, onde pessoas vão olhar mais para o seu próximo e ver que a vida tem muito mais sentido se eu conseguir fazer com que o próximo tenha uma vida melhor. Eu acho que a gente vai sair com certeza desse momento muito fortalecido. Eu acredito fielmente nisso. Então a gente está vivendo um momento espiritual muito elevado. As pessoas estão mais juntas com as suas famílias. As pessoas vão valorizar os seus empregos, né? E vai exercer cada vez mais a sua fé. Eu acredito e creio muito nisso, meu irmão. Quero agradecer aí por esse momento aí maravilhoso contigo. Agradecer pelo convite. E espero que a gente esteja mais junto aí para tratar outros temas. Eu que te agradeço, assim, só para corroborar, né, o que você falou, eu acho que a palavra da economia no momento aí é renovação. Renovação é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Esperança, porque não tem outro caminho, né? E transformação digital. Eu acho que o empresário tem que pegar esses 3 pontos, fundamentalmente. E a título de sociedade, a palavra para mim é solidariedade, união. Eu acho que a gente tem que caminhar por esse caminho. Eu acho aí que a gente está tendo um belo momento para poder realinhar a sociedade com novos valores, com valores corretos, que já foram perdidos, infelizmente, há muito tempo atrás, né? E, assim, acho que está no momento de realinhar isso e começar a trabalhar uma nova forma de vida, né? A título de empresa, a título de ser humano. Eu acho que dá para a gente conciliar muito bem isso aí. E o momento, né, como a gente até falou, muitas vezes as oportunidades elas surgem com as crises. Então até essa crise aí é uma oportunidade para a gente conseguir evoluir profissionalmente e evoluir, né, como ser humano também. Como pessoa, como ser humano. O ser humano ele tem que ser mais humano. Exatamente. Eu acho que a gente com certeza nós vamos ter um mundo muito melhor depois que isso tudo passar. Te agradeço mais uma vez. Te agradeço imensamente, agradeço a todas as pessoas que participaram aí, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite, tá? E obrigado a todos. Estamos encerrando. Valeu, quero agradecer também o pessoal que participou aí, né, enviamos convites aí para várias pessoas, a gente não consegue ler, né, o tempo todo aí as mensagens, mas a gente vai poder observar daqui a pouco. Agradecer mais uma vez a participação de todo mundo. Léo, fica com Deus também, um grande abraço. Fica com Deus aí. E a gente se encontra na próxima. Um abraço, tchau. Valeu, tchau.